Olha, estamos de volta nesse terceiro bloco aqui do TV Mar News. No dia 24 de março foi marcado também pelo Dia Mundial de Combate à Tuberculose. Nós vamos conversar com a Ivete Fidelis, ela que é enfermeira do Programa Estadual de Combate à Tuberculose, para saber como estão as campanhas em torno deste tema tão importante e uma doença que tem tratamento, mas se não for cuidada, pode matar. Ivete, seja bem-vinda aqui ao programa TV Mar News. Vamos falar um pouquinho a respeito dessas campanhas, das ações que têm sido desenvolvidas para conscientizar a população sobre os cuidados, da responsabilidade também de fazer um tratamento completo e diminuir os casos de tuberculose em todo o mundo. Bom dia. Bom dia a você e bom dia aos ouvintes. Realmente é importante que se fale sobre a tuberculose, porque é uma doença milenar, mas que já tem tratamento há bastante tempo. E um tratamento que tem uma positividade muito grande. O paciente cura completamente a doença. Mas hoje, apesar de todos esses avanços, ainda existem muitos casos de tuberculose, inclusive com morte, o que não se justifica pelo fato de ser uma doença que tem cura, tem tratamento gratuito e todos os estados, inclusive Alagoas, nas suas 45 unidades da capital e nos 102 municípios, existem pessoas capacitadas para diagnosticar, tratar e monitorar esse paciente até o final do tratamento. É muito importante quando se tem esse depoimento de que existe cura, né? Desde que o tratamento ele seja feito e encerrado o ciclo, porque tem muita gente que começa o tratamento e acaba parando, né? Achando que já tem um quadro totalmente resolvido, já está livre da tuberculose. Eu gostaria que você aproveitasse esse momento, né, a nossa audiência, Ivete, esse alerta para o nosso telespectador, que muitas vezes começa o tratamento e acha, já estou bem, não preciso mais continuar esse ciclo de 6 meses, que é o tempo estimado, né, para o tratamento, né, da tuberculose. Exatamente. O tratamento dura normalmente 6 meses, variando apenas pelas formas de tuberculose que pode o paciente ser acometido. Mas a tuberculose pulmonar, que é a mais comum, tem um tratamento durante 6 meses completos. Sim. Se ele parar no meio, então realmente ele não vai ficar curado. Entendi. E ainda corre o risco de, ao reiniciar várias vezes, né, ela pode aparecer de uma forma muito resistente às medicações usuais e o que isso vai acarretar um tratamento bem mais longo e mais difícil e também mais caro para o país. Né? Então, o paciente que começa o tratamento de tuberculose, ele deve ser bem informado de que o tratamento dura 6 meses e ele não pode parar absolutamente durante esse tempo, a não ser que ele tenha algumas reações adversas que pode dar, porque as medicações são medicamentos muito fortes. Então, nesse período que ele está apresentando aquela reação adversa, ele pode parar para corrigir. Mas esse período em que ele passou parado tem que ser acrescido no final do tratamento. Entendo. Entendeu? Entendo. Então, é preciso que as pessoas saibam que mesmo que pareçam estar curados, porque os medicamentos são muito bons, muito eficazes, assim que o paciente começa a tomar, ele vai se sentir bem melhor e muitas vezes pensa que está curado e não está. É preciso, já no acolhimento desse paciente, ele seja bem informado sobre tudo isso, sobre todos os sintomas que ele poderá apresentar durante o tratamento e ele deverá retornar à unidade de saúde para ser corrigido esses problemas e ele continuar o tratamento realmente pelos 6 meses. Entendo. Então, e muita gente abandona o tratamento justamente porque acha que já está bom. E outras vezes abandonam porque essas reações adversas às vezes são bastante desagradáveis e precisam ser resolvidas. Então, a gente precisa saber que assim que começar o tratamento, começar a sentir alguma reação adversa, deve procurar a unidade de saúde, que vai resolver todos os problemas que ele possa aparecer e ele retomar o tratamento. Não pode parar por 30 dias. Não pode. Se parar, já é considerado abandono. Entendeu? Então, se parar um dia, 2, 3, uma semana, não vai ter problema, porque esses dias vão ser acrescidos lá no final. Mas não precisa. E o paciente precisa saber disso, e as unidades de saúde que acolhem o paciente devem dar essas informações e renová-las todas as vezes que o paciente volte à unidade de saúde para o controle.
Ivete, vamos falar um pouquinho a respeito dos sintomas, né? Como uma pessoa pode saber que está com sintomas de tuberculose? Isso é uma coisa muito importante, porque às vezes as pessoas elas confundem com gripe, a secreção em decorrência de uma forte virose e acaba meio que confundindo a coisa e meio que tira o crédito dessa importância para o tratamento da tuberculose imediato. Vamos falar um pouquinho sobre esses sintomas. Como uma pessoa pode ficar atenta? Opa, eu preciso realmente agora fazer um exame mais minucioso para saber se tenho aqui tuberculose. Muito bem. Os sinais iniciais da doença é uma tosse que pode durar de 2 a 3 semanas, pode durar mais de 3 semanas sem cura, mesmo que a pessoa esteja tomando algum medicamento. Então, esse sinal, tosse persistente por mais de 3 semanas, pode ser tuberculose. Também pode ser outras doenças, porque muitas doenças respiratórias começam assim com tosse, né? Mas a primeira coisa que a pessoa deve iniciar é suspeitar que pode ser tuberculose. E aí, indo na unidade de saúde, ele vai fazer o exame de baciloscopia, que é o exame do escarro, e aí vai ou confirmar ou descartar a possibilidade de tuberculose. Entendo. Além desses primeiros sintomas de tosse por mais de 3 semanas, a pessoa pode também apresentar febre vespertina, suores noturnos, emagrecimento, sabe? Essas coisas assim que acompanham esses sintomas. Entendo. Mas a primeira coisa que a pessoa pode sentir e se suspeitar é que a tosse por mais de 3 semanas pode ser tuberculose. Agora, Ivete, como é feito esse tratamento? São 6 meses, que é o tempo estimado, né, para o tratamento, podendo ser mais diante do quadro resistente, por exemplo, da doença. Mas vamos falar um pouquinho a respeito desse tratamento. Como é que é feito? É a base o quê? Medicamentosa? Como é que funciona o tratamento nesses 6 meses, que é o tempo estimado para uma recuperação da tuberculose? O tratamento é feito através de medicações específicas. Existem 4 medicações, são 4 antibióticos que são dados concomitantemente, divididos em 2 fases. 2 meses primeiros é a fase de ataque, a fase mais intensiva, e nos outros 4 meses somente com mais 2 drogas. Essa medicação é distribuída gratuitamente pelo Estado, do governo federal, distribuído aos estados, e os estados distribuem para os municípios. Então, tanto o diagnóstico, que é a baciloscopia de escarro, o teste rápido molecular, como a medicação é toda gratuitamente feita pela rede pública. Entendi. E em todos os postos de saúde do estado isso pode ocorrer, entendeu? Entendi. Também o acompanhamento desse paciente é importante, porque à medida em que o paciente é diagnosticado com tuberculose, ele passa, a partir daí, a ter um vínculo com essa unidade de saúde. Entendo. Portanto, ele não pode abandonar. Caso ele não volte nas consultas que são agendadas, é de obrigação do profissional de saúde lá do município ir atrás dele. Porque nós temos hoje um grande problema que é o abandono. Entendo. Eu costumo dizer que o paciente não abandona o tratamento. É a unidade de saúde que abandona o paciente, porque se o tratamento é feito, muitas vezes, na forma presencial, que a gente chama de TDO, tratamento diretamente observado, não se justifica um paciente desaparecer e ninguém saber mais para onde ele foi. Entendo. Entendeu? Então é preciso que estejam sempre atentos à continuidade do tratamento, com um acompanhamento regular e sério, para que a gente não tenha, como temos hoje, uma taxa de abandono bastante alta. O Ministério da Saúde recomenda que seja menos de 5%, e hoje nós temos mais de 10% de abandono dos casos de pacientes com tuberculose. Isso é grave e que precisamos resolver isso com urgência, por isso que a gente está nessa campanha, alertando, fazendo reuniões, para debate sobre esses problemas da atuação dos municípios na questão da tuberculose, do acompanhamento dos pacientes, e também para fazer uma reflexão do nosso dia a dia enquanto profissional, enquanto responsáveis para
combater essa doença que tanto problema causa à população brasileira, principalmente naquelas pessoas menos favorecidas. Ivete, muito obrigado pela sua participação, parabéns por levantar essa bandeira, trazendo ações, né, juntamente com toda a equipe, né, do Programa Estadual de Combate à Tuberculose. Nós da TV Mais estaremos sempre de portas abertas. Obrigada. Para poder também divulgar essas ações, tá certo? Tá bom, muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade e espero que a gente não limite a fala da tuberculose somente assim nessa semana de intensificação das ações. Tá? A gente tem que falar na tuberculose diariamente. É verdade. Conversamos com Ivete Fidelis, ela que faz parte também do programa, né, de combate à tuberculose, né, o programa estadual. Parabéns mais uma vez pela iniciativa. E por falar em programa estadual, o governo de Alagoas, né, o governador Paulo Dantas, esteve hoje no Hospital Geral do Estado para dar início às cirurgias ortopédicas de vítimas de acidentes que estão internadas por lá. O repórter Fernando Palmeira acompanhou e traz agora na nossa programação todas as informações. O governador Paulo Dantas esteve pessoalmente visitando o Hospital Geral do Estado, o mais importante hospital de urgência e emergência de Alagoas, para anunciar o início de cirurgias ortopédicas. Vamos ouvir o anúncio. A agenda da saúde é prioridade. Nós sabemos que 90% do alagoano utiliza o Sistema Único de Saúde. Obviamente que o município tem o seu papel, o Estado e também a União. É um modelo tripartite, né? E o Estado demonstra a cada dia que está fazendo a sua parte. Todos vocês lembram que fazia muitos anos que não se construía um hospital aqui em Alagoas. E toda a demanda vinha principalmente aqui para o HGE. E o atendimento ele se tornava cada vez mais difícil e precário, né? Ao longo desses anos, o nosso grupo político, que estava governando no momento era o atual ministro dos Transportes, o ex-governador Renan Filho, teve a condição de organizar o Estado, criar capacidade de investimento e construiu 3 hospitais aqui em Maceió. Nós inauguramos, o Gustavo também já era o secretário e o governador, o Hospital do Coração 4, 7 UPAs em Maceió e mais 3 UPAs no interior e 3 hospitais também regionais. Estamos construindo outros 3, um aqui em Maceió, que é o Hospital do Idoso, do Médio Sertão, lá em Palmeira dos Índios, e também o Hospital Metropolitano de Arapiraca. E hoje a gente vem retomar, né, a cirurgia ortopédica aqui no HGE. O HGE é referência também para esse tipo de procedimento. E aqui nós vamos ter a condição de fazer 150 cirurgias todos os meses e vai dar um fluxo maior para quem precisa dessa cirurgia, dar uma agilidade maior. E quanto mais rápido é feito esse tipo de cirurgia, maior possibilidade o cidadão tem de ter a sua saúde completamente restabelecida. As cirurgias ortopédicas eletivas são, na maioria delas, cirurgias oriundas do trauma. O doente vai ser atendido na emergência, vai ser feito os primeiros procedimentos cirúrgicos e o definitivo também aqui. Então, o doente já vai sair daqui resolvido para acompanhamento ambulatorial e reabilitação. Essas cirurgias começam quando? Hoje. Então, são cirurgias de média complexidade, de alta, como vai funcionar essa triagem, secretário? São cirurgias de média e também algumas cirurgias de uma complexidade mais elevada. Por exemplo, hoje nós temos aí uma cirurgia de bacia, uma sínfise pública, uma cirurgia de alta complexidade. Nós vamos realizar todas elas. O que for necessário, nós temos que fazer. O atendimento ortopédico que o HGE vem atendendo é de urgência e emergência, fraturas expostas. E a partir de hoje, tinha mais de 3 anos que o hospital não fazia essa cirurgia eletiva ortopédica e por determinação do governador, por determinação do secretário Gustavo, hoje o HGE está pronto para iniciar essas cirurgias, que vão, como o governador bem disse, vamos começar por mês mais ou menos 150 cirurgias, podendo chegar até 200 cirurgias por mês. Isso aí traz um conforto para o hospital de tirar, por exemplo, aquela fila de espera que estão aguardando cirurgias ortopédicas, doutor Fernando? Com certeza. Hoje a gente tem aqui no hospital 84 pacientes aguardando esse tipo de cirurgia e com o início desses trabalhos, acredito que com um mês mais ou menos a gente vai conseguir zerar essa fila que está aqui no HGE. Obrigado.
E a gente encerra esta edição do programa TV Mar News com a notícia triste, né? Em exercício de sua função, né, um profissional acabou, né, duas pessoas, na verdade, um homem morreu eletrocutado e o outro ficou ferido após receber uma forte descarga elétrica enquanto limpava a marquise de uma loja na Praça Deputado Marques da Silva, no município de Arapiraca. O acidente aconteceu na manhã de ontem. Conforme informações da Equatorial, as vítimas estavam montando um andaime quando a estrutura metálica atingiu uma rede de alta tensão. Um dos homens morreu no local e a outra vítima foi encaminhada para o hospital em estado grave. Em nota, a Equatorial Alagoas lamentou o fato ocorrido e reforçou que qualquer serviço de construção ou reforma deve ser executado com a distância mínima de 3 metros da rede elétrica, para evitar acidentes que podem ser fatais. A distribuidora informou ainda que só é permitida a intervenção na rede elétrica por profissionais que estiverem a serviço da distribuidora, com o uso de todos os equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção coletivas, as chamadas EPIs, né? Importante reforçar, gente, que todo cuidado para esse tipo de ação acaba sendo o mínimo, né? Você precisa ter um cuidado redobrado quando se tem essa proximidade em redes de alta tensão. O andaime foi colocado praticamente a uma altura para as redes de alta tensão, teve o contato e aí acabou ali sendo um condutor de energia, fez o aterramento e acabou provocando também essa imagem, né? Esse triste fim de uma história de um trabalhador que, no exercício ali de sua função, né, com dignidade, acabou não retornando para casa, para o convívio dos familiares diante dessa tragédia na cidade de Arapiraca. Imagens fortes e mostra essa morte aí desse trabalhador e o outro ainda continua internado no hospital em Arapiraca. Assim nós vamos encerrando esta edição do programa TV Mar News, iniciando esta semana, deixando um grande abraço para você. Vem aí na sequência mais um líder de audiência na grade da nossa TV Mar. Um ótimo início de semana para você. Amanhã estaremos de volta a partir de 11 da manhã, ao vivo, na programação da sua TV Mar, canal 525 pela NET Claro, pelo portal Gazeta Web e pelo aplicativo TV Mar. Até lá!